A Guerra dos 30 Anos, 1618-1648, foi um dos conflitos mais complexos, longos e destrutivos da história europeia, envolvendo questões religiosas, políticas e territoriais. Começou como uma guerra religiosa entre católicos e protestantes, mas com o tempo, se transformou em um conflito político de grandes potências. A seguir te explico tudo, sem omitir nada, com foco especial no papel da Igreja Católica e das igrejas protestantes, e como cada uma agiu ao longo do conflito. Contexto antes da guerra. Após a Reforma Protestante, 1517, iniciada por Martinho Lutero, a Europa se dividiu entre católicos, ligados à Igreja Católica Romana, e protestantes, como os luteranos, calvinistas e anglicanos. O Sacro Império Romano Germânico, território central da Europa, incluindo a Alemanha atual, era um caldeirão de religiões. Por isso, o imperador católico e os príncipes protestantes conviviam com muita tensão. Como a guerra começou em 1618 em Praga, atual República Tcheca, ocorreu a Defenestração de Praga. Protestantes jogaram 2 representantes católicos pela janela. Isso foi um protesto contra o imperador Ferdinando II, católico fanático, que tentava limitar a liberdade religiosa dos protestantes na Boêmia. Esse evento acendeu a guerra. Divisão das forças do lado católico. Igreja Católica Romana. Imperador Ferdinando II do Sacro Império Romano Germânico. Espanha Papa. E o Vaticano. Liga Católica. Aliança de Príncipes Católicos. Do lado protestante. Reinos e Principados Protestantes Alemães. Suécia, Luterana. Países Baixos. Dinamarca, Luterana. França, católica, mas entrou contra os Habsburgos por razões políticas. O papel das igrejas. Católica e protestantes. Igreja Católica. Apoio direto ao imperador e aos exércitos católicos. O Papa incentivou a repressão aos protestantes. A Ordem dos Jesuítas foi usada para reconverter protestantes ao catolicismo. A Igreja Católica via a guerra como uma cruzada para restaurar a unidade religiosa na Europa sob o Papa. Perseguição e conversão forçada de protestantes em regiões reconquistadas, como na Boêmia e Áustria. Exemplo de abuso. Quando os exércitos católicos reconquistavam territórios protestantes, as igrejas protestantes eram fechadas, destruídas ou transformadas em igrejas católicas, e pastores protestantes eram expulsos ou mortos. Igrejas protestantes. Diversos grupos protestantes se organizaram em coalizões militares. Luteranos e calvinistas pediram apoio de potências estrangeiras como Suécia e Dinamarca, em defesa da fé protestante. Protestantes também perseguiram católicos em regiões onde tinham poder, como na Suécia e nas partes norte da Alemanha. Em alguns casos, forçaram conversões de católicos à força, especialmente nos estados mais radicais como os calvinistas. Exemplo de abuso. Quando os suecos protestantes invadiram o sul da Alemanha católica, saquearam cidades, igrejas católicas, destruíram imagens e mataram padres. O que aconteceu na guerra? A guerra teve 4 fases principais. 1. Fase Boêmia. 1618-1625. Revolta protestante na Boêmia, atual República Tcheca. Vitória católica. Os protestantes foram massacrados ou convertidos à força. Fase dinamarquesa, 1625-1629. Rei da Dinamarca, protestante, tentou ajudar os protestantes alemães. Foi derrotado pelo exército católico de Wallenstein. 3. Fase sueca, 1630-1635. Rei Gustavo Adolfo da Suécia, luterano, invadiu o império e conseguiu vitórias importantes. Foi morto em batalha. O conflito continuou sem decisão clara. Fase franco-sueca, 1635-1648. A França, católica mas inimiga dos Habsburgos, se aliou aos protestantes contra o imperador católico. Guerra virou mais política do que religiosa. Muitas atrocidades, saques, estupros, massacres de civis foram feitos por ambos os lados. Consequências para a população. 8 milhões de mortos. Cerca de 1 a 3 da população do Sacro Império. Fome, peste, massacres e deslocamento forçado. Campos e cidades inteiras destruídas. Para as igrejas, a Igreja Católica perdeu muito poder em várias regiões da Europa. A Paz de Westfália, 1648, decretou
Liberdade religiosa entre católicos, luteranos e calvinistas. Cada príncipe poderia escolher a religião de seu território. Mas agora com mais equilíbrio. Fim da ideia de uma Europa unificada sob o Papa. Conclusão. Verdade nua e crua. A Guerra dos 30 Anos foi movida por fanatismo religioso, ambição política e poder. A Igreja Católica incentivou a repressão aos protestantes com apoio militar e espiritual. Igrejas protestantes também cometeram violências e perseguições. No final, nenhuma fé venceu. O que venceu foi a ideia de tolerância religiosa e o equilíbrio político entre as potências europeias.